Olá, eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges e hoje nós iremos falar sobre a escola estoica. Nós dividiremos esse vídeo em três momentos. O primeiro, sobre o fundador da escola estoica. No segundo momento, contemplando as doutrinas principais da escola estoica. E no terceiro momento, apresentando os principais expoentes, desde o seu surgimento até a idade moderna, a idade contemporânea. Ora, quando nós falamos de escola estoica, nós percebemos que é uma escola fundada posteriormente das escolas clássicas, da filosofia grega, das escolas do Platão e da escola também do Aristóteles, do Liceu de Aristóteles. Aqui nós percebemos que o fundador da escola estoica é o Zenão. Zenão nasce no ano de 336 a.C. e falece no ano de 274 anos antes de Cristo. Uma curiosidade sobre a escola estoica, ela recebe justamente esse nome porque Zenão e os seus discípulos, ao invés de alugarem um templo ou uma casa ou se discutir filosofia nas praças ou em um lugar específico, eles iam justamente para os pórticos, para a entrada dos templos. Quando nós vemos aquelas figuras da Grécia Antiga, dos templos, nós percebemos que tem as pilastras. E entre as pilastras que dá acesso aos templos, se chamava de estoá. E aí as pessoas que passavam diziam, lá estão os estoicos, porque todos os dias, frequentemente, eles estão ali discutindo, fazendo filosofia, refletindo sobre uma forma de pensamento específico. Então se deu o nome estoicos, justamente pelo local que eles estavam inseridos. Ora, quais são as doutrinas principais dessa escola intitulada estoico? O estoicismo é principalmente uma doutrina moral que faz consistir a felicidade e, portanto, o fim último do homem na prática da virtude e na recusa de qualquer concessão aos sentimentos e às paixões. Dessa maneira, a finalidade é refletir como o ser humano deve atingir a felicidade e como é que as nossas paixões, sentimentos, instintos estão organizados. Mas como é que a nossa razão, o logos, pode direcionar o homem, o ser humano, para o caminho da felicidade. Porém, compreende também algumas importantes doutrinas sobre o conhecimento e também sobre a estrutura do cosmos. Já que o objetivo é atingir a felicidade, eles foram propondo soluções para como é que se organiza o cosmos, como é que surgiu o universo e qual também é a questão do conhecimento. Como é que nós conhecemos as coisas? E aí eles vão se diferenciando justamente do pensamento de Platão, do pensamento de Aristóteles. Por exemplo, quando nós falamos do problema gnosiológico, ou seja, como é que nós conhecemos as coisas, os estoicos vão se afastando de Platão, porque Platão dizia que recordar é viver. Então nós já vínhamos inserido, já que o ser humano é alma, na perspectiva de Platão, nós já sabíamos de todas as coisas. E quando nós vamos, de certa forma, lembrando das coisas, nós estamos, na verdade, adquirindo um conhecimento que nós já sabíamos, por isso que é uma reminiscência, é uma lembrança. Já para o Aristóteles, o conhecimento se dá por meio dos sentidos. É como se nós nascêssemos uma folha em branco e a partir das experiências do tato, visão, paladar, olfato, nós fôssemos construindo o conhecimento. Para os estoicos, nós percebemos que essa perspectiva muda. Por exemplo, para Zenão e os seus discípulos, está na total compreensão da catalepsia. Mas o que seria justamente essa catalepsia do objeto, pela qual a mente fica obrigada ao consentimento? Então, a nossa mente vai aprendendo as coisas e aí nós vamos adquirindo esse conhecimento. Enquanto que para o Platão e o Aristóteles, o conhecimento existe justamente na correspondência perfeita, na representação mental e na situação real das coisas. Então, a ideia de mesa, de cavalo, de árvore, a construção que nós vamos tendo é totalmente real, tanto na nossa mente, como através dos nossos sentidos, para Platão e para Aristóteles. Já para os estoicos, não. É a partir das nossas apreensões que requer uma certa subjetividade. Existe um consentimento entre as pessoas, as regiões, para a formação do conhecimento. Então, assim se diferencia do pensamento de Platão e de Aristóteles. No que concerne justamente ao problema cosmológico, né, de onde vieram as coisas, ou como é que o mundo está organizado,
segundo os estoicos, é constituído por dois elementos. E aí esses dois elementos é a matéria, né? Ora, a matéria é tudo aquilo que possui massa e está em determinado lugar no espaço, e o logos, né? O que seria o logos? É a razão. Então, para os estoicos, existe uma razão universal que deu origem a todas as coisas, e nós, seres humanos, somos dotados de razões individuais. E essas razões individuais, elas têm a necessidade de se encontrar com o logos universal. O logos individual quer se encontrar com o logos universal. Então, a tarefa da filosofia para os estoicos, no seu desenvolvimento da filosofia, é achar um caminho para esse encontro, e assim o ser humano vai atingir de forma perfeita a felicidade. A matéria, sendo indefinida e inerte, representa um princípio passivo, né? A matéria, a madeira, o mármore, o ferro, a areia, o próprio corpo é uma matéria inerte e vai representar um princípio passivo, ela não vai agir em nada. O que vai dar locomoção e vida à matéria é justamente o logos, porque o logos é no sentido animado, ele é animado e pleno de energia, ele vai dar vida à matéria, e assim representa o princípio ativo. Então, o que movimenta a matéria para os estoicos é justamente o logos, né? O logos universal e o logos individual que está presente em cada ser, né, que tem vida. E quais são, no terceiro momento, quais são assim os expoentes principais que vão dar continuidade ao pensamento dos estoicos? O estoicismo, justamente, é o movimento filosófico mais original do período helenístico, lembrando que nós temos as outras escolas helenísticas, os epicuristas, os cínicos, os céticos, né, e os estoicos, e ele vai se despontar como o mais original de todos, e ao mesmo tempo é aquele que perdurou por mais tempo. Por que ele perdurou por mais tempo? Porque ele iniciou no fim do século IV a.C., e ele continua a florescer até o século III depois de Cristo, tendo grandes influências e debates até com os cristãos. Nas cartas de Paulo, por exemplo, nós encontramos Paulo dialogando com filósofos estoicos. Então, os estoicos, ao falar da razão universal, Paulo apresenta a existência de Deus, né, do monoteísmo, de um único Deus, e a presença de Cristo para a salvação da humanidade. Outros expoentes dessa escola, né, lembrando que essa escola é chamada porque os filósofos eles não se reuniam num lugar específico, mas na entrada dos templos, e na entrada dos templos se chamava estoá, as pessoas já começaram a identificar, lá estão os estoicos, porque toda vez na semana eles estão ali reunidos para discutir o melhor caminho para a felicidade, né, desse encontro do logos universal e do logos individual. Aqui também cabe uma reflexão, porque logos do grego significa palavra, significa razão. E na carta de João, no Evangelho de João, nós percebemos que a palavra se fez homem, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Então vejam como existe uma correlação, uma correspondência entre o pensamento filosófico dos estoicos com o pensamento também dos cristãos. E os principais expoentes que nós podemos citar é o Crispino, o Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. E percebemos como séculos mais tarde, lá no século IV, nós temos o expoente Agostinho de Hipona, que vai justamente ler os clássicos, vai se encantar também pela filosofia grega, dentre elas os neoplatônicos, e vai também perceber essa influência do estoicismo. Então, hoje nós finalizamos a escola estoica, e no próximo encontro nós veremos a escola dos epicuristas. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de filosofia. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.